Salve família, a gente tá aqui com um convidado especial. Mas antes. Escutando também, né? A gente tá no episódio 7 com um convidado especial. Mas antes de eu apresentar ele pra vocês, estou aqui com o Arthur. E aí pessoal, eu sou o Arthur, eu tava aqui nos outros programas, tô apresentando aqui junto com o Igor, espero que a gente tenha um excelente bate-papo aqui hoje. E eu estou aqui com o Gustavo Miragai. Salve galera, beleza? É uma satisfação, é um enorme prazer estar aqui com vocês aí nessa segunda-feira, né? Após o Dia das Mães aí. E mesmo que atrasado, aproveitando a data, felicitar as mamães aí pelo dia, em especial duas, né? A minha mãe, Dona Terezinha, um beijo pra senhora, mãe. A senhora é muito importante pra mim. E pra minha esposa, a mãe dos meus filhos, Sueli, uma mulher a quem eu tenho muita admiração, além de todo o sentimento de amor que ela sabe que eu nutro por ela. Bom, antes da gente dar um segmento aqui no nosso podcast, eu queria puxar uma atenção aqui de vocês para a situação atual do Rio Grande do Sul. É uma situação desastrosa para todas as famílias afetadas, não só as famílias, as pessoas em geral, né? Bom, eu gostaria de convidar vocês a quem quiser estar ajudando, doando alguma coisa, que procurem lugares confiáveis, como por exemplo, gostaria de parabenizar aqui o Colégio Tablô pela iniciativa que tiveram hoje. A gente estava ajudando eles lá, carregando bastante água, eles conseguiram arrecadar muitos fardinhos de água. Então, se você quiser tá doando alguma coisa, procura alguém, tipo de repente uma comunidade de igreja ou alguma coisa do tipo, do gênero, para você estar doando de maneira confiável e estar certificando que vai estar realmente chegando até o Rio Grande do Sul. Ou se você preferir, também tem o QR Code na página oficial do governo do Rio Grande do Sul, que você pode doar direto para a conta do Banrisul, alguma doação de valor significativo, você escolha, mas qualquer doação é muito bem-vinda. E então a gente está aqui também com os patrocinadores. A gente está aqui com o WP Silva Isenções. Que se você tem algum parente, algum familiar que tem alguma deficiência, alguma condição que dificulte a dirigibilidade, você pode estar entrando em contato com o WP. Eles cuidam da sua carteira especial, eles cuidam do processo burocrático e eles também trabalham com as melhores revendedoras para a isenção de PCDs. Você pode estar entrando em contato pelo telefone 12 34 24 35 47. Bom pessoal, acho que não tem nada melhor do que fazer aquela viagem gostosa em família, né? E a Vita Turismo consegue fazer isso para você no melhor preço. Então é isso, se você quiser entrar em contato com a Vita Turismo, o telefone é 12 991 15 33 95, né? Ou no site vitaturismo.com.br. Ou na nossa bio, né? Na bio do Instagram também tem lá o contato para você. Bom, a gente também está aqui com o Hong E, que se você procura alguma loja de preços acessíveis, com variedade de produtos para estar, sei lá, talvez presenteando algum parente, algum familiar também, vocês podem estar indo na loja do Hong E. Ele tem uma das lojas dele localizada no Calçadão de Taubaté, na rua Coronel Jordão, número 92. Precinho no capricho lá, variedade de produtos. É isso. Nosso parceiro aqui de novo, ajudando a gente a tornar esse projeto possível, é a Endovita, que cuida da sua saúde bucal, ainda cuidando aí da sua estética, né, com aparelho dentário, né, estética bucal, toda essa parte você encontra lá. Você pode contatar com o telefone 12 3621 8592. E por final, a Dubs está aqui com a Dubs Production, que ela é uma produtora gráfica e audiovisual na parte de marketing e de vídeos, como vídeos de corte que a gente faz para o Instagram, é tudo pela Dubs. Então se você precisa de algum serviço nesse sentido, alguma produção de marketing mais focada em mídias sociais, Instagram, Facebook, vocês podem estar entrando em contato com a Dubs, que tem o nosso e-mail na bio, ou o Instagram também, que também está tudo na nossa bio lá, o link da bio. É isso, fechou. Vamos agora, né? Você quer começar aí ou eu começo? Pode começar. Você tem aí, ó. Então, tô abrindo aqui, se você quiser. Você não quer realmente falar? Não, a gente pode falar então. Então vai falando aí. Bom, o professor agora aí tá se ativando aí no Instagram, aparecendo. O que te motiva a fazer tudo isso? Na verdade, eu acho que eu me formei, né, no magistério em 2003, né, quando eu fiz e terminei minha graduação, licenciatura plena em História, mas eu acho que esse espírito, essa sensação de ser professor, ela sempre existiu em mim, né? Não me vejo fazendo outra coisa, apesar de todas as dificuldades que a docência promove, ela sim promove muitas dificuldades.
Eu acho que esse sentimento de ser professor ele é muito legal. E as redes sociais, eles querendo ou não, elas são aquilo que nos oferta, né? Como possibilidade de chegar e atingir mais pessoas. Se eu não estiver lá, vão ter outros conteúdos que talvez não sejam os conteúdos mais interessantes. Então, eu sei que a luta é árdua, eu sei que a luta é difícil, mas é interessante falar sobre curiosidades históricas, mostrar a importância da história para a sociedade, né? Eu tenho um ditado que diz que se você não sabe de onde veio, você certamente não sabe para onde vai, né? Então, o que me motivou mesmo aí é conseguir atingir mais pessoas, conversar com mais gente, dialogar, bater papo, escutar. Escutar é muito importante. Acho que nas redes sociais as pessoas pouco escutam, né? E eu viro e mexe, faço perguntas, porque eu quero escutar as pessoas, entender o que elas pensam, por que elas pensam, entendeu? É dentro desse espírito. É uma continuidade para mim, não é um trabalho diferente do que eu faço com os meus jovens alunos. Sim, se você quiser que eu já emendo aqui com... Pode emendar, vai. Assim, falando de história, né, o senhor historiador, professor de história, você já fez projetos, né, com seus alunos, eu não sei, O quê? agora eu já falei já, né, O que quê? a gente é aluno dele, não tem problema, né? Não tem problema. Não tem problema nenhum. Enfim, a gente, né, como aluno do senhor, a gente já pôde presenciar, né, várias aulas sobre patrimônio histórico. O que você acha disso? Falando mais, né, de Taubaté, sobre a importância e como a gente fazer para esse patrimônio histórico ser mais visível para a população. A história, ela não pode ser chata, Arthur. O que acontece? Tem um livro de um professor de história, me falha o nome dele, daqui a pouco, Nelson Piletti, acho que é esse. Mas se não for, daqui a pouco a memória vem aí. Ele fala assim, tudo é história. Poxa, quando eu pego o seu nome, Arthur Giuseppe, né? E a partir do nome eu começo a entender, eu consigo explicar movimento de migração para o Brasil, tá? Eu consigo entender o final da transição do Império e da República. A história, ela é viva, ela está presente em todo o cotidiano, né? Então, assim, você tirar aquela imagem de que história é uma matéria decoreba, de saber a data, que hora foi, que dia foi, o nome de sei lá quem que fez, né? Então essas coisas elas são tanto quanto chatas e maçantes. Quer dizer, eu nem acho tão chato, até gosto um pouco, pra falar a verdade. Mas isso é um número restrito de pessoas. Aí, o conhecimento, ele tem que ter, porque antes de ser historiador, eu sou professor. Eu sou professor de história. Isso é muito claro para mim. Então, educar é meu objetivo final ali, principal, fundamental. Dentro dessa ideia, o ensino com significado e significância. Então, é basicamente isso. Tem que ter sentido aprender, tem que ter sentido estar aprendendo. Então, quando você fala na questão da execução de projetos, que eu sempre busco né, fazer nas escolas onde me permite, tem escolas que tem um modelo mais tradicional e ok, respeito também, tá? Não existe fórmula certa, tá, Arthur, tá, Igor? Mas nas escolas que me permitem, que incentivam esses tipos de atividades pedagógicas, eu acredito que o aprendizado tenha mais significado. Então, assim, a questão dos patrimônios, que foi o exemplo que você citou. Poxa vida, as pessoas passam por frente dos patrimônios e não sabem o que aquilo significa. O que a Capela do Pilar significa. Poxa, uma construção, uma edificação lá de 1700. Santa Clara de 1640, sabe? Dom Epaminondas, 1645. Então, são construções, são edificações históricas que tem todo um passado, todo um legado, todo um sentido, tem todo o porquê de estar ali, né? E aí você começa a entender que a história é mais presente do seu cotidiano, do seu dia a dia, e não é apenas uma questão de decorar datas, decorar nomes. Eu acho que as coisas começam a acontecer de maneira mais interessantes aí nesse sentido. Uhum. Pode continuar aí, que eu tá tô... bom, então. Assim, eu acho que realmente essa questão da história, né, muitas vezes é tratada na escola, às vezes não por demérito do professor, né, unicamente, mas como uma coisa que acaba afastando as pessoas, né, de saber a história, de querer saber a história. E assim, pra gente, eu acredito que pra gente poder melhorar enquanto sociedade, né, tem que saber de onde a gente veio, né, pra saber pra onde a gente... A história de Taubaté é uma história que... A nossa cidade também nem é mais conhecida pela nossa história, né, é conhecida pela grávida hoje. Mas não precisa ser, né? Não precisa ser. Não precisa ser.
Não Mas precisa ser. Porque Taubaté, ele andou de mão dada com toda a história do Brasil. Você encontra em Taubaté. Você encontra o ciclo das bandeiras, você encontra o período da mineração, você encontra a produção de café, você encontra a independência, porque por aqui passou Dom Pedro, você encontra a questão do movimento republicano. Então, você período encontra literário, a Monteiro questão Lobato. literária por conta de Monteiro Lobato. Você tem a história do rock and roll que nasceu em Taubaté, as pessoas pouco falam disso. Celi Campelo e Tony Campelo, dois irmãos, eles são daqui. Eles são daqui, eles não são nascidos aqui, mas aqui estavam, aqui viveram. A família Campelo está aí até hoje, né? Tem até um comércio na região central da cidade. É daqui. Pô, Mazzaropi é o nosso Chaplin, velho. Entendeu? O mestre Justino é um grande muralista. Não que Frida Kahlo não seja uma grande muralista, mas se fala tanto da Frida Kahlo, mas o mestre Justino está aqui. Existem obras do mestre Justino que estão até no Extremo Oriente, como no Japão, sabe? Você tem Clodomiro Amazonas, um grande artista. Tem Renato Teixeira, um grande musicista, sabe? Então Taubaté ela é muito rica. E eu sou um taubatiano, eu tenho 43 anos de idade, 43 anos vividos aqui em Taubaté, entendeu? Então, assim, meu vínculo com essa cidade é um vínculo muito estreito, muito forte, na questão dos bairros da cidade, na questão da importância da cidade. Gosto de ser taubatiano, gosto de morar aqui, então, para mim, na verdade, falar sobre Taubaté, ensinar sobre Taubaté e colocar Taubaté inserida dentro de um cenário muito maior, isso para mim é um baita de um prazer, assim, que é meio que natural, sabe? É meio que natural, flui natural. Falando de história, voltando aos patrimônios ali que ele falou, a gente sabe que aqui a cidade não cuida muito bem dos patrimônios, né? Não cuida nada bem. É. E sabe o que é uma burrice? Porque pensa comigo, ó. Né, vamos falar de um jeito mais descontraído, que aqui não é o professor e o aluno, né? Pô, aqui é um podcast, que é um bate-papo, que é uma prosa, né? Vamos lá. Cadê a Ford? Aqui não tá. Né? Nem no Brasil, né? Cadê a LG? Também praticamente não tem mais funcionários, acho que só tem ali em questões administrativas, enfim. Só que esse fenômeno que Taubaté passa não é exclusivo de Taubaté. Pode pegar qualquer dado. O mundo hoje, o Brasil em especial, passa por um processo de desindustrialização. Aí você tem o quê? Você é uma população que está crescendo e aquela ideia de captar pessoas para trabalhar na indústria está diminuindo. E aí onde você vai colocar essas pessoas para trabalhar? Então existem projetos interessantes de economia criativa, onde, por exemplo, o turismo histórico, a conservação de patrimônio, não é apenas, e esse apenas estou falando no sentido só por causa da unidade, não por causa da importância, tá? Uma questão de memória, porque isso já é por si só importante. Isso já é por si só importante. A identidade de uma sociedade, ela é por si só importante. Mas não é apenas, no sentido de unidade, por isso. Mas é importante porque isso gera emprego. Pensa comigo, Arthur, pensa comigo, Igor. Você vai e você tem ali a Vila Santo Aleixo, que está sendo reformada. Segundo a placa lá da frente, R$700 mil aproximadamente. 690 e tralalá, eu não lembro do tralalá, dá quase R$700 mil. Cara, aquilo ali você vai ter que ter zeladoria, você vai ter que ter, com certeza, capacitação de pessoas para servirem de guias. Ali você pode abrir o espaço para ter sarau, concertos de música, lançamentos de livro, recitais de poesia. Olha quantas possibilidades e olha quantos empregos isso não gera. Olha ali, as escolas podem ir estudar, explicar o que é o estilo, no caso ali do casarão da Vila Santo Aleixo, o estilo neoclássico. Nesse casarão morou o professor Lopes Chaves, dono do primeiro, o diretor do primeiro grupo escolar. Minha mãe estudou lá, né? Tem até uma candidata a prefeita, pré-candidata, na verdade, a prefeita. Ela fez um vídeo sobre o Lopes Chaves e falou da Hebe Camargo. Não, Terezinha Miragás estudou lá, certo? No Lopes Chaves. José Carlos Sebe, que vai estar daqui a 2 dias, quarta-feira, no Auditório do Direito, junto com outras personalidades, o Wellington, professor doutor Wellington, que vão estar discutindo essa questão da imagem do Monteiro Lobato. Ele foi também diretor daquele colégio Lopes Chaves, e ele morou na Vila Santo Aleixo. O primeiro
arcebispo, cardeal arcebispo da América, morou naquele caseirão, o Arco Verde. Nome de ruas importantes, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. O cardeal Arco Verde. E por sinal é dele o nome Vila Santo Aleixo. Ali você aprende, já falando da sua origem italiana, né, Arthur? Das olarias de Quiririm. Porque muito se acha que o Quiririm é só arroz, né? Não! Você tem ali a questão das fábricas de barro e tudo mais. Ou seja, você vai entendendo como a sociedade taubatiana vai sendo formada. E como aquilo pode gerar emprego, possibilidade, oportunidade. Não adianta você querer ter as mesmas atitudes esperando resultados diferentes. Né? Você tem que entender que o mundo mudou, que o mundo é diferente, e você tem que começar a pensar fora do que sempre se pensou. Então, a valorização do patrimônio é a valorização da identidade, que é importante, mas também oportunidade de geração de emprego, sabe? Oportunidades de novas perspectivas, e é o setor da economia, e, gente, tudo que eu falar vocês pesquisem, tá? Que mais cresce nos últimos anos. Que mais cresce. Claro que isso por si só não vai conseguir absorver todo o número de pessoas que estão no mundo desindustrial, mas é uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Então são caminhos interessantes nesse Mas sentido. por que desindustrialização? Por que o mundo está passando isso agora? Porque, na verdade, o que acontece? A produção industrial ela aumenta. Mas hoje, e cada vez mais, se precisa de menos operários, né? É aquilo que o pessoal aprende na escola que se chama desemprego estrutural. O braço mecânico substitui 5 operários. Né? A catraca eletrônica substitui o cobrador de ônibus. Então é esse processo. Né? A catraca eletrônica não tem mais o bilheteiro. Né? Você, quando vai comprar ingresso para o cinema, você não vai mais na fila comprar o ingresso. Você vai naqueles como chama? Não sei. Aquelas telas lá, totem, sei lá como chama aquilo lá, e compra ali. Sei. E compra ali o seu, ou no seu celular mesmo, né? Uhum. Ou no seu celular, já lança ali e você compra. Então você tem essas menores possibilidades. Então você tem que ver onde está gerando emprego para você empregar, né? Para você empregar. Eu sou muito a favor de política pública, mas a primeira política pública é geração de emprego, com certeza. Me fala um negócio aqui, eu sei bem por cima aqui, é uma curiosidade até. Qual é a história da bandeira de Taubaté? Porque do que eu pesquisei, a estrelinha que fica no canto é Quiririm. Quiririm, isso, que é distrito do Quiririm. Qual é a história total da bandeira? Eu só sei da estrela. Você tem, não dá pra colocar aqui a bandeira, que daí a gente vai explicando o item a item, dá, Gustavo? A produção aí arruma aí. A produção vai colocar a bandeira de Taubaté aqui pra gente, daí deixar grande, daí a gente vai explicando aí os elementos ali contidos nela pouco a pouco, né? Olha como somos bonitos. Isso aqui tá surpresa. Obrigado, Igor. Daí a gente dá uma aula aqui sobre a bandeira de Taubaté. Você sabe que eu conheci um cara, Marcelo, o nome dele. Ele foi professor, abandonou o magistério. Hoje ele trabalha com essas coisas de sistema fotovoltaico. O autor do hino de Taubaté, ele aí, ó, tá? Aí, o distrito Quiririm, né? O café, o bandeirante, mas esse bandeirante aqui idealizado, tá? O bandeirante não se vestia assim, certo? A questão da plantação de café, as cores, o brasão e a questão ali de Taubaté tá no alvorar do próprio Brasil, né? A cordilheira simbolizando o vale, né? O Vale do Paraíba. Essa aqui, né? Certo? O Vale do Paraíba, o Rio Paraíba, então é dentro dessa ideia aí que Taubaté está contido. E a engrenagem? Ou é uma flor isso? Nossa, daí você... Eu te respondo mais tarde. Então tá bom, fica aí. Deixa eu ver aqui. Você tem alguma coisa aí em mente? É que assim, vou ser bem honesto, tá? Sem problema algum. Essas coisas dos símbolos pátrios, bandeira, hino... Cara, eu gosto de Taubaté apesar disso, mas não por causa disso. Eu acho esse tipo de patriotismo uma coisa chata. De verdade. Eu sou taubatiano porque eu gosto de ir no jogo da Várzea, ver meu filho jogar de domingo, sabe? Eu gosto de Taubaté porque eu adoro ir no Joaquinzão.
Eu gosto de Taubaté porque eu gosto de comer pastel no mercado. Tem uma pastelaria especial, só que eu não vou falar o nome dela porque ela tem que patrocinar aqui o podcast, daí eu falo. Certo? Tá certo, se quiser isso também, mesmo, né? Tá certo? ligado? Eu gosto de Taubaté porque aqui eu conheço. Porque eu levo meus filhos pra, quando crianças, obviamente, né? Pra brincar no sítio do Pica-Pau Amarelo. Entendeu? É dessa Taubaté. Agora essa coisa desse patriotismo dos símbolos e tudo mais. Esse nacionalismo patriótico, eu acho ele infantil até, sabe? Atrás de ícones, ó, a bandeira, ó, o hino. Não, é o povo, é a sociedade, é aquilo que a gente constrói coletivamente. Porque normalmente esses símbolos foram feitos de cima para baixo. O hino de Taubaté, ao louvar-te com ânsia. Sabe? Poxa, não é nem esteticamente bonito, assim, né? Então, assim, Taubaté ele é bacana por causa do povo taubatiano. Entendeu? Por causa da história que Taubaté construiu, por causa dos vínculos. Cara, o campeonato de bairro de Taubaté, ele é uma coisa fora do comum. É o campeonato amador da cidade, sabe? É rivalidade, é jogo duro, jogo pegado. A questão da competitividade das escolas de samba, sabe? Do carnaval de Taubaté. Outra coisa que poderia tanto gerar tanto emprego. Taubaté não teve um grande desfile este ano. Taubaté não teve um grande desfile de carnaval esse ano. Por quê? Porque temos mania de achar que certas coisas são gastos, mas não, certas coisas são investimentos. Entendeu? Certas coisas são investimentos. Porque você tem o retorno nesse sentido. Pode seguir aí que eu tô assim, sem a gente ideia. podia puxar pra educação, se quiser, ou Uhum. vocês vão falar um pouco mais desse tema? Não, pode puxar pra Assim, educação enquanto já. professor, né? O que você, um panorama geral assim, da educação em Taubaté e no Brasil, né? Bem, é difícil falar de educação porque quando você é professor, e em especial professor de história, e buscando uma análise mais radical, mais racional, desculpa, você começa a entender que a educação no Brasil nos últimos anos ela melhorou e melhorou muito. Aí você vai falar, mas como professor? Nossas notas nos institutos são baixíssimas. É 3, é 4, né? Na prova, PISA, IDEB. Tudo bem, isso é verdade. O Brasil tem muito a avançar de educação. Mas apenas no começo do século XXI, por volta de 2004, 2005, 2006, é que o Brasil conseguiu atingir praticamente a universalidade dos jovens na educação, inscritos no ensino fundamental. O Brasil ainda é péssimo no ensino médio. As pessoas não terminam, não concluem o ensino médio. Então, quando eu digo que é melhor, eu estou dizendo que hoje existem mais possibilidades de escola. E não são raros os exemplos que nós temos de pessoas, vamos pegar Tabata Amaral, por exemplo. Vamos deixar de lado questões ideológicas, questões políticas, o partido qual ela está, as posições que ela tem perante certas coisas, ok? Estou pegando a figura, a pessoa, estou analisando a pessoa, não a figura pública. Tá? Poxa, ela saiu de uma situação de pobreza, né? E conseguiu estudar em Harvard, pô. Cara, sem uma escola perto dela, isso nunca aconteceria. Muito provavelmente não aconteceria. Ela né? se formou no Etapa aqui, não foi? Colégio Etapa? Foi o que a Luciana disse, eu acho. Não, nós. acho que você tá. A Tabata Amaral de São Paulo. Então? Não, Certo. tá, você tá falando Tabata Amaral? Tá. Se confundiu com a Thalita, né? Não, a pré-candidata a prefeito. Outra A tá. Lorene? Não, falando de São Paulo mesmo. Acho que Não, tá... Tabata Amaral, pré-candidata a prefeito de São Paulo. Que estudou em Harvard. Então, foi dois mesmo. É a Zona Etapa? Quem falou isso pra mim, eu não sei se foi a Luciana ou se foi a Grazi. Um dos dois. Enfim. Daí já não sei tanto a questão da vida dela. Mas é uma pessoa que saiu de. Não tô falando que ninguém disse nada, é só o que eu acho que eu escutei. Isso é complicado, né? Então não fala, né? Se você não sabe, não fala, né? Não tem problema não, irmão. Ah, entendi. Faz parte, depois a gente corta, entendeu? Finge que é verdade. Mas não feriu ninguém. Tô brincando. Mas eu acho que tá certo mesmo, eu ouvi isso aí. Certo, mas isso é fácil, isso é um Google resolve hoje em dia. Digo que é maneira, o que acontece, a escola é um agente importante nesse cenário. Por exemplo, tem um cara que eu gosto muito, acompanho ele bastante, né, no YouTube, que é o Ferrez, autor de um livro, Capão Pecado, que é um
baita de um livro. Ele também faz uns HQs da hora, mas HQ não é muito minha praia, tá? Não tem problema nenhum de quem gosta, não é muito por onde eu transito. E, poxa, por mais que a escola seja ruim, a escola é o local onde as pessoas estão, entendeu? É um local ali que se desenvolve. Então, assim, a educação no Brasil, ela é muito falha, ela é muito ineficiente, mas não porque houve um passado melhor. Ela tem problemas, e os problemas dela, e isso é muito grave da gente começar a refletir e pensar, é porque a escola ela tem a mesma estrutura, a mesma organização, desde quando surgiram as primeiras universidades no século XI na Europa. É um cara lá na frente, com um quadro, com um giz, explicando para pessoas sentadas. Só que o jovem mudou muito. Olha o que vocês estão fazendo. Vocês têm essa questão de serem mais ativos, entendeu? De serem mais participativos. Então, a educação ela tem que repensar uma série de coisas. Mas não no passadismo de que antes era tão melhor. Porque não era. Porque não era, entendeu? Não era. Não tem número que sustenta isso. Você tem quase metade da população analfabeta em 50 anos atrás. Então, como você vai falar que há um sistema de educação melhor 50 anos atrás, se metade da pessoa não sabia ler e escrever? Isso quer dizer que a educação hoje é boa? Não. Está longe de ser ruim. Entendeu? Não consegue ser ruim. Ela tem uma série de problemas. Mas ela melhorou muito no que diz respeito à possibilidade, à oportunização de possibilidades. Acho que essa é o grande X. Um negócio que eu até queria perguntar, você acha que você é professor de história, você vai saber responder um pouco melhor. Porque... Você acha que eu sou professor de história? Eu dou Não, aula pra você não. faz 2 anos. Você nunca percebeu a matéria que eu dou? Não, foda-se. Ele não percebeu mesmo, viu? Eu não percebi. Viu? Ó, audiência, ele está... Sabe quando a pessoa falece, daí faz aquela missa, ou culto, né? Da pessoa que está com o corpo ali velando, se chama missa de corpo presente. É muito comum na igreja católica, não sei se nas igrejas evangélicas tem isso. É a postura do Arthur em sala de aula, de corpo presente, do Igor. É isso aí, é você. Aqui é é o você. Do Igor em sala de aula, assim. Mas brincadeira. Cala a boca. Enfim, independente do que eu falei errado ou não, eu ia perguntar o seguinte: a escola ela é do mesmo modelo há mais de 80 anos, acredito eu. Por que ela nunca mudou esse modelo? Na verdade, ela tenta mudar, né? Mas ela se adequa, ela não muda. É. É as mesmas fileiras, as mesmas pessoas, o mesmo quadro, o mesmo giz. Não muda. Então, acho que é uma visão, né, cara? Muito ligada à questão de estudar para ter nota, sabe? Uma coisa que é uma coisa tosca. Tamo aqui, ó, o nosso... Não sei como que... O que o Gustavo é nosso? Produção. O nosso produtor! Nossa Marlene Matos aqui. Gustavo Martins. Cadê o Gustavo pra dar um salve aqui, Ele mano? tá aqui. Não tem como pegar uma câmera nele, Gugu. Ele podia sair dali e ir ali, né? Anonimato não existe mais. Não, deixa... É o nosso Lombardi, né? O Gustavo tá aqui. Conta pra mim, Gustavo, quanto que você... Gustavo foi meu aluno também, pra quem não sabe. Quanto que você tirou no segundo trimestre de história do primeiro ano? Não faço ideia. Entendeu? Então a gente fica preocupado com nota e esquece daquilo que pode vir a ser potencializado. Antes de começar, vou até fazer uma inconfidência. Eles estavam passando, vendo aqui, para apresentar os patrocinadores, muito bacana, a Vita Turismo. Passa aí, vou falar também aqui, ó. É a WP Silva Isenções, passa aí, Gu. É a Dubs, isso aí, porcaria. Tá, entendi. Passa aí, Gu. A Hongyi e tem mais uma. Não tem mais uma? São 5. E a Endovita, certo? Odontologia especializada. E bacana, legal apostar em jovens, acho isso muito da hora. Parabéns às empresas. E eu tava conversando com eles. A gente fez um projeto, até foi uma pergunta que eu fiz aqui em off, tá? Fiz uma pergunta. Poxa, a gente fez um jornal o ano passado. E o combinado era que eu não queria gerar custo nem para os pais e nem para a escola. Então eles tinham que correr atrás de empresas para que a gente pagasse a tiragem do jornal, né? Toda a produção escrita, a parte de correção os professores fizeram, a parte de questão de escrita os alunos fizeram, as ideias,
né? Foram debatidas, construídas coletivamente, os temas e tudo mais. E os alunos saíram atrás de empresas para patrocinar. E aí eu perguntei para eles aqui, poxa, isso de certa forma deu o Arthur falando, pô, isso foi importante, isso ajudou, porque, cara, se você não vai lá e faz, se ninguém te conta que dá para fazer, você não vai lá e faz. Então acredito que essas coisas em educação sejam o diferencial, tá? Muito mais do que ficar decorando e... Porque assim, nem todo mundo vai ser cientista, mas tem que ter uma formação cidadã, uma formação ética, ensinar as pessoas a se virarem, a resolução de problemas. Há uma coisa que é super importante hoje em dia, que é a inteligência socioemocional, sabe? Porque hoje o mundo está cada vez mais massacrando as pessoas com uma série de questões, então isso é importante. Então, assim, a escola eu acho que tem que ter essa preocupação. Enquanto ficarmos apegados a quando você tirou na prova, de uma prova que você nem sabe, o Gustavo se formou faz meses, ou seja, o cara que acabou de se formar não se lembra, aí fica complicado. Aí fica complicado. Aí é uma visão meio boba da educação. Não é isso, não é para isso. Ela não é uma parte da vida, ela é a própria vida, entendeu? Esse é o X. Então, só pra gente Peraí, fechar. antes, deixa eu já volto aqui, tá? Um segundinho. Mas eu tenho uma pergunta em mente. Podem falando aí, eu já pego aqui. É a primeira vez que acontece algo inusitado agora. Pelo amor de Deus. É a hein? Coca-Cola que faz isso. Peraí, já volto. Podem falando. Não, mas todo mundo faz xixi, Arthur, relaxa. Não, então, só pra gente finalizar esse tema. Então, em 3 palavras, o que o senhor definiria o melhor jeito da escola tratar hoje a educação com os alunos? Ah, é que assim, em 3 palavras, impossível, tá? A palavra-chave, pô. Tá? Mas assim, a educação, ela não é feita do professor para o aluno, e eu sou muito contrário a essa ideia de que a educação tem que pôr o aluno como protagonista. Não. O protagonista desse processo tem que ser o saber. Tá? Não é nem o professor, porque ele não é o detentor do saber, e não é o aluno. Mas a escola hoje, ela não trata ou A ou B? Porque quando Ou vocês, A ou B, quando ou vocês A ou estão B. passando a matéria no quadro, vocês Sou são os eu. protagonistas. Quando você apresentando O um itinerário, seminário, tá? É o aluno. Não, tem que ser o conhecimento, tem que ser uma construção coletiva, tem que ser uma construção conjunta. Eu acho que essa construção da coletividade, acho que ela é o essencial, sabe? Uma educação, e sempre pensando, Arthur, Igor, uma educação com significado, sabe? Porque se não tem significado, se não tem sentido aquilo que você está aprendendo, cara, eu não acho babaca a pergunta para que eu tenho que aprender isso. Eu acho que eu tenho obrigação de ensinar para o aluno. Não estou falando do aluno que pergunta isso de maneira maliciosa e grosseira, tá? Mas quando a pergunta é sincera, para que eu estou aprendendo isso? Eu acho que é obrigação sua ensinar por que você está aprendendo isso. Eu acho que é obrigação. Eu acho que é obrigação. Uhum. Você tem que ensinar um significado, você tem que ensinar alguma relevância, você tem que ensinar a importância de aprender aquilo. Entendeu? Tem que ter um sentido aquilo para que se aprende, né? Então, assim, o conhecimento tem que estar no centro. A busca do conhecimento, aprender tem que estar no centro. Não a nota. Não a nota, mas o aprender tem que estar no centro. Mas... Que é o que eu mais sinto falta hoje no mundo de hoje em dia. Hoje em dia as pessoas não sabem e se orgulham em não saber. Batem no peito e estufam sua própria ignorância. Isso é assustador. Isso é assustador. As coisas que você ouve são, às vezes, assim, de causar estranheza. Tanto é que eu sou professor há 24 anos. Eu nunca precisei tocar no tema, sendo professor de ensino médio, que a Terra tem formação geóide. Hoje eu tenho alunos, e não são poucos, tá? Porque é muito, que questionam se a Terra é de fato redonda. Então daí eu vou explicar a expedição de Fernão de Magalhães para o cidadão ou para a cidadã. Então fica complicado. Então são coisas assim que são assustadoras, né? É o alastramento de ideias bem limitadas, né? Eu não sou um desses alunos, antes que alguém faça uma ligação não. aí. Não, o É Arthur... um desses alunos, sim. do debate ali que o Arthur é tudo que é ista e ismo, ele é. Mas posso falar pra você? Pode. Assim, a gente tava falando no off, né? Que, assim, as melhores aulas eu acho que eu tive foram de itinerário formativo, né? Lógico, a gente tá numa situação privilegiada, né? Que é
assim, que é uma minoria da população, né, dos jovens que tem acesso, com certeza, a uma escola particular. Então, assim, eu tenho noção das dificuldades, mas o que o senhor pensa dos itinerários formativos, essas coisas? Porque pra mim funciona muito bem, mas, repetindo, Não, eu é um vou. caso à Antes parte, dele né? responder, eu vou colocar uma adenda. A gente sabe que a gente teve um problema extraordinário no itinerário no passado. Não tô atacando ninguém, só tô falando que a gente tinha uma sala muito massiva em um dos itinerários e não fluía bem. Eu acho que o intuito da pergunta é: você acha que isso Mas realmente. seja honesto, por que essa sala era cheia? Conta a verdade. Não posso? Ah, entendi. Não posso. Então vamos lá. O que eu acho de itinerário formativo? Eu acho uma ideia boa, mal executada. E qualquer ideia mal executada vira péssimo, tá? A ideia de ter um ciclo básico em comum, tá? Ela é fundamental. O que não podia ter é o enxugamento de matérias como aconteceu na rede pública de ensino, tá? E uma ampliação dos itinerários formativos de uma maneira que foi excessiva. Por quê? Porque a forma de ingresso nas universidades continua a mesma. Então tá vindo uma moçada de terceiro ano de ensino médio de escola pública, e eu sou professor, né, fui professor de escola pública durante 12, 13 anos, tá? Ela vem tendo matérias totalmente diferentes. E aí, jovem, tá? Enquanto você tá tendo química e itinerário. Você não tá deixando de ter física e itinerário. Você não tá deixando de ter geografia e itinerário. Entendeu? Essas escolas, o cara perdeu essas aulas, tá? Na expectativa de que a partir de eixos temáticos, o conhecimento dessas ciências estariam contemplados, mas não está. Não está. Porque também tem uma coisa, lembra que eu disse para vocês, ó, não é nem o professor o centro do conhecimento, mas também a escola não é o aluno. Cara, a gente não pode fazer tudo o que vocês querem. Certo? Porque eu tenho 40 anos e ainda bem que eu não fiz tudo que eu queria aos 16. Por quê? Porque hoje algumas coisas eu tenho concepção que ainda bem que eu não quis, que eu quis e não deu certo. Por quê? Porque na vida a gente vai mudando nossas perspectivas. Existem coisas, porque a vida de verdade ela é assim, Arthur e Igor, que você tem que fazer. Por exemplo, hoje eu não almocei, tive que ir correndo com meu filho no poupa-tempo para ele tirar documento, porque a carteira dele, o RG dele, ele tá muito criança, e não estava conseguindo por causa da biometria para tirar aquela coisa de carteira motorista, para fazer a CNH dele. Então eu tive que ir lá com ele. Daí eu saí correndo, fiquei pagando conta. Fui ali no poupa-tempo, né? Do lado do poupa-tempo tem uma lotérica. Fui ali na lotérica, paguei conta, saí correndo, fiz compra, fui, dei aula e vim correndo para cá dar. Poxa, um período grande que eu teria de almoço, que eu tenho na sexta-feira, eu tive que fazer um monte de coisa que eu não queria fazer. Mas são coisas que eu precisava fazer. Então não estou falando de autoritarismo, sabe? Mas tem que chegar alguma hora, já que você está na escola, que você tem que ler um Machado de Assis. Você não pode passar pelo ensino médio sem ter lido um Machado de Assis, sem ter contato com essa obra. Você não pode passar do ensino médio sem saber fazer ou sem ser apresentado por uma equação de segundo grau. Você não pode passar no ensino médio e não saber o que são organelas citoplasmáticas. Entendeu? E são coisas que você tem que saber. Porque são conhecimentos mínimos e básicos das ciências aqui apresentadas, sabe? Que faz parte da sua formação cultural, intelectual. Pô, porque mais pra frente você vai ficar doente, vai tomar o remédio, você tem que saber, ter noção daquilo que você tá tomando. Você vai comprar piso para trocar da sua casa, você tem que ter noção de como que é o cálculo de uma metragem, de uma sala, enfim. Sabe? Então, assim, existem coisas que você precisa saber porque são obrigações. Claro que você tem que explicar o significado daquilo, mas são coisas que você tem que fazer, porque nem tudo a gente faz sempre o que quer. Quem dera eu pudesse fazer tudo que eu quisesse. Quem dera, ninguém é assim. Ninguém é assim. Talvez o cara do Porsche, né? Agora ele foi preso. Por causa de mais pressão popular do que por causa da ação da justiça, né? Então, não é assim que a vida funciona. Então, a educação ela tem que ter o conhecimento como centro ali. Aprender tem que acontecer. E aprender, ele é importante. Conhecer, ele é legal. O ato de aprender, ele é penoso. Ele é penoso.
Vocês não estão vendo, mas o Gustavo, ele tem 1,95 m, ele tem 2% apenas de gordura corpórea, certo? A barriga aqui, gominhos, o ombro, omoplata, 96 de bíceps, né? Uma coisa absurda, né? O monstro que ele é. Cara, pra ele ficar desse shape aí, cara, isso tem esforço. Assim é pra aprender, exige esforço. Pode puxar aí, que eu não tenho ideia. As minhas ideias estão. Ó, Ah, não sei, ué. eu vim com as outras pautas aqui, tá? Então não faz muito sentido. Vamos mudar de assunto. Pode mudar de assunto também. Quer falar do quê? Ah, a gente pode puxar algum. E a educação de Taubaté, só para responder, eu acho que a educação de Taubaté nos últimos 6 meses melhorou demais. Ela ficou incrível, a educação de Taubaté. Né? Ela teve uma virada muito grande, graças ao trabalho da secretária de Educação. Depois você vê o nome da secretária, esqueci o nome dela, para eu parabenizar a senhora secretária de Educação. Melhorou bastante a educação no município. Então tá bom, a senhora Suelen. Ah, parabéns para ela. Então tá aí. Bom, a gente sabe que o senhor tem um ativamento na política, tanto pela parte do Instagram, como já teve em podcasts falando algo a respeito. O que o senhor acha do governo atual? Vamos só Governo atual de quem você está falando? Lula. Lula. O Lula não faz um governo dele, né? A grande questão, assim, ó, vamos lá. Pensando na política nacional, né? O Lula foi eleito a partir de uma coalizão, né? Então, na verdade, todas as vezes que o PT foi eleito, o próprio Lula 3 vezes, a Dilma 2 vezes, nenhuma das vezes ele é eleito sozinho, tá? Você tem que fazer alianças e tem que compor com pessoas que são eleitas, tá? Quando você é eleito presidente, você não é eleito um cara que tem poder de fazer tudo o que você quer. Que tem gente que confunde. Tem gente que acha que só porque você é eleito presidente, você pode fazer o que você quer. Não. Né? Explicar pra galera aqui. Existem poderes, né? O presidente, o prefeito, o governador ocupa o poder executivo. Então ele é um executor. Mas ele não pode, por exemplo, ser contra... sou contra... escola, vou fechar todas as escolas, que eu acho que escola é uma besteira. Tá? Pensar uma coisa bem bizarra aqui. Ele não pode fazer isso. Por quê? Porque tem uma lei que proíbe. E não adianta falar, se o Supremo chegar e falar assim, presidente, não pode, tá? Não adianta ficar falando, Supremo, você é errado, a ditadura do Supremo. Não, mano, você tá indo contra uma coisa básica. Né? Então, assim, o governo atual do Lula é um governo que eu brinco que é um ornitorrinco. Por que ele é um ornitorrinco? Porque você não sabe o que ele é. Você não sabe se porque ele tem bico de pato, ele tem mama, né? Ele tem asa, tem pelo, certo? Põe ovo. Que bicho que é esse, né? É o bicho mais estranho que tem. E o governo Lula está um pouco nesse sentido estranho. Por quê? Porque é um governo que, no que diz respeito à questão de políticas econômicas, de ações econômicas, de uma orientação extremamente liberal, né? Se você for ver o arcabouço fiscal, ele é um projeto liberal. Se você vê a luta que o governo tem contra a questão da desoneração, é uma pauta antiga da Faria Lima, que eram contrários à desoneração. Lembrando que a desoneração foi feita durante o governo Dilma e que não deu certo, né, pelo ex-ministro Guido Mantega. Então você veja que é um governo que tem uma inclinação na política econômica de orientação liberal, né? Ao mesmo tempo, você tem políticas públicas sendo reativadas. Então, por exemplo, o orçamento que deixaram 50 milhões para o Minha Casa Minha Vida. 50 milhões para um programa de habitacional, sabendo que o país tem um déficit habitacional tão grande, cara, é dinheiro de nada, né? Então, assim, o governo atual, ele reaviva essas coisas. E ele tem um Congresso que é muito hostil mesmo. Ele tem um Congresso que ele não tem a maioria do Congresso e para aprovar coisas precisa da aprovação do Congresso. E um Congresso que foi eleito. Você não tem um Congresso que você quer, você tem um Congresso que foi eleito. Por isso até, inclusive, algumas pessoas defendem o sistema parlamentarista justamente porque acreditam que o sistema parlamentarista dê mais governabilidade àquele que executa de fato o poder. Tá? Não sei se essa seria a solução. Na verdade, eu nunca me debrucei sobre esse tema, mas quem defende, defende a partir disso.
Então, falar de um governo de 2 anos, né, que tem indicadores positivos em uns, negativos em outros, né, a questão é o padrão de comparação, né? Os 4 anos do governo Bolsonaro foram muito ruins, né? Foram muito ruins. A Folha fez um levantamento em 120 itens que ela pegou, 116 o governo Lula tem números melhores. Né? Aí analisando sem paixão. Mas melhores por quê? Por causa da Covid? Porque não teve isso, não teve aquilo? Ou porque tem uma gestão? É tudo muito imediato, sabe? Porque na verdade a gente sente a repercussão de um governo só no outro, na verdade, né? No outro que você sente. Assim. É um negócio complicado, né? Que às vezes que as pessoas muitas vezes julgam o momento, né? Mas o que está sendo feito hoje como eu posso falar? Vai ter Repercussão. consequências. Daqui a quantos? 5 anos, né? Aí não vai ser mais o Lula, ou vai, não sei, pode não ser. E a próxima pessoa pode acabar levando ou a parte boa ou a parte ruim, dependendo, então... Sabe o que eu acho, Igor? Que as pessoas não podem ter... Puta, as pessoas estão muito apaixonadas hoje, quando falam sobre política. As pessoas estão muito apaixonadas. E assim, vi até um deputado, Brunini é o nome dele, achei assim, triste a opinião dele. Eu não li sobre o programa, eu estava discutindo sobre um projeto lá, não lembro qual, tá? Mas não sei se era a questão da reforma previdenciária, fiscal, arcabouço, mas uma discussão importante, tá? E aí, nessa discussão importante, séria sobre o assunto, ele falou, não li, mas como é você que fez o projeto, é ruim e sou contra porque ele é comunista, sabe? Então, assim, cara, vamos pensar comigo. Política é uma palavra que vem do grego, tá? Porque na Grécia eles tinham cidades que eram chamadas de polis, ok? Dentro dessas polis, que eram diferentes, elas tinham que saber se relacionar em si. Política significa boa convivência dos diferentes. É a boa política. Só que a palavra política, nos últimos anos, ela foi deturpada, tá? Por conta de um fanatismo, de uma cegueira e de uma coisa assim que é fora do comum, sabe? De uma cegueira ideológica, e não estou falando que é do lado A ou do lado B, porque tem do lado A, do lado B, do lado C, do D e até nos isentão também. Tá? Porque não se vai mais analisar os objetos da questão, e sim analisa-se o nome das pessoas. Poxa, você falou das questões das ações solidárias. Cara, teve uma ação solidária, se eu não me engano, do Luciano Hang, popular velho da Arvan, e as pessoas criticando quem era contra ele por causa do posicionamento. Teve uma ação solidária do Felipe Neto, invadiram a live dele, cara, para derrubarem, para atrapalhar o cara de fazer a live sobre a questão ali do Rio Grande do Sul também, que ele estava angariando fundos. Isso na semana passada, tá? Do Luciano Hang foi na semana retrasada. Sabe que, pera lá. Então, assim, quando você pergunta o que você está achando da política, a política é reflexo do que é a sociedade. E você tem uma sociedade que está em estado bélico. Poxa, Igor, poxa, Arthur e poxa, audiência. Vamos pensar comigo. Quantas famílias não se encontram no Natal, no aniversário, nas bodas, né? Porque um votou em A, outro votou em B, gente. O que é isso? O que é isso? Primeiro, será que a família não sabe conversar sobre outro assunto? E segundo, será que a família não consegue conversar sobre esse assunto sem brigar? Sem lacrar? Sem querer dar tirada? Será que você está escutando? Entendeu? Só que hoje as pessoas ficam em bolhas, fechadas em bolhas. Sabe? Daí reproduzem coisas que nem sabem o que é. O Brasil está com um déficit primário de tanto. Daí você pergunta para a pessoa, o que é déficit primário? Inclusive veio aqui um cara falando sobre isso, eu participei de um podcast ou outro com ele, alguns, né? Ele falava, não, absurdo, eu perguntei para ele o que é déficit primário, ele não sabe o que é déficit primário, então por que você está reproduzindo? Porque você ouve a palavra déficit, você ativa um gatilho, achando que isso é uma coisa ruim, tá? Mas explica para mim por que é ruim. Porque é ruim dever. É ruim dever? Para quem é ruim dever? Para mim é péssimo. Mas para o Estado que imprime o dinheiro dele, né? Para o Estado que imprime o dinheiro dele, mostra um país que não tem déficit. Os Estados Unidos, a maior economia do mundo, tem déficit. A China, a maior economia do mundo, tem déficit. Entendeu? Então, assim,
Isso quer dizer que pode ter déficit? Não estou dizendo que pode nada. Eu até acho que o ideal é não ter. Mas analisar os porquês, analisar como. E sem paixão. As pessoas pegam fragmentos das informações e ativam aquilo como verdade e reproduzem. Sabe? Pô, isso daí é uma coisa que torna qualquer conversa sobre assunto, o debate, mas o debate no sentido da palavra, tá? No sentido positivo, tá? Numa coisa chata, numa agressão, em violência, sabe? Por quê? Porque houve uma demonização da política. O grande problema é que nós aqui em 2024, né, hoje é segunda-feira, vivemos ainda o resultado da demonização da política. E isso a Lava Jato, com o senhor Sérgio Moro e o senhor Dallagnol, são muito responsáveis. Demonizaram a política. Transformaram a política como se fosse coisa negativa. Só que o preço do pão é decisão política. Só que aqui, ó, isso aqui está funcionando, isso aqui está sendo transmitido, porque o pessoal aqui, ó, tem um estúdio, mas a antena lá do satélite ninguém tem, certo? Então, assim, isso aqui funciona por decisão política. Demonizar a política, isso é muito complicado. Isso é muito complicado. E daí ficam discutindo o quê? Discutindo o quê? Pauta sem significado nenhum. Banheiro unissex. Cara, sério. Sério que vamos discutir pauta de banheiro unissex? Pra quê? Pra quê? Não, sério. Fizemos aqui uma sessão extra, pagando hora extra para vereador, para discutir banheiro unissex. Pra quê? Pra ofender travestis e transexuais que já têm uma vida desgraçada. Ou não? Ou não tem? Como que você acha que é a vida de uma pessoa trans no Brasil? É segura? Ela começa apanhando de quem? De quem que é uma... Da própria família. Da própria família. Que deveria ser o ambiente do quê? O ambiente seguro de qualquer pessoa. Quando eu tenho problema, para onde eu quero ir? Família. Quero ir para minha casa, não quero? Imagina se não ter isso. Tá? Eu tive uma aluna, travesti. Ela falava assim, um dia calor, que é um outro problema de educação, estrutura. Calor, um calor insuportável, numa escola pública. Daí eu falei, fulana, não vou citar o nome dela, tá? Toma um gole d'água aí, fia. Professora, eu não posso tomar água. Eu falei, por que não? Calor do caramba, fia. Professor, se tomar água eu vou fazer xixi, né? Em que banheiro que eu vou? Se eu for no banheiro das meninas, tem um escândalo. Se for nos meninos, eles me batem. E aí? Certo? E outra coisa, quantos travestis tem? Quantos transexuais? Quantos casos? Daí você quer estimular o preconceito e taxar um grupo, sendo que os países que têm banheiros sem gênero são países liberais ou são países socialistas? Me diga. Liberais. Ah, tá. São países de direita, né? São países capitalistas, né? Então, assim, transforma tudo em paixão e debates que realmente não vão resolver o problema da sociedade, sabe? Que não vão resolver o problema da sociedade. Tem pessoas, assim, por exemplo, que se diz aí pré-candidato, que fala que vai fazer coisa. Aí você vai no Google e digita. O que um vereador faz? Ele faz um monte de coisa, ele não faz nada de execução. Quem faz é o prefeito. Então o cara tem que se candidatar a prefeito. Entendeu? Ele pode trabalhar para, mas ele vai se candidatar a prefeito. Você tem que saber o que a pessoa faz, o que a pessoa está escolhendo. Então quando você fala assim, por exemplo, do governo Lula, é um governo nota 5, nota 6, certo? Um governo ainda que está em construção. Não sei para onde vai, não sei para onde vai, não entendo muito para onde vai, tá? A economia está um pouco complicada agora e vai complicar ainda mais por conta da questão do Rio Grande do Sul. Preço de coisas vão com certeza aumentar, mas não sei para onde vai. Não sei para onde que ele vai. Sou professor de história, eu posso dizer o que aconteceu antes. Não sou futurólogo. Daqui a 20 anos ele vai saber o que aconteceu, ele vai poder ensinar. Daí eu conto, né? Espero que eu já esteja aposentado, né? Bom, vamos voltar para Taubaté então rapidão. E o governo local? Bem, o governo local ele vive um binômio, né? Você tem um governo que herdou, sim, uma situação econômica complicada, e isso é um grande problema no Brasil, tá? Você tem sempre uma referência de que um passado era melhor, e não era, tá? Então, o governo José Bernardo Ortiz Júnior
Ele teve um primeiro governo ao qual imputa um governo bom, mas que ficou manchado pela questão ali da sua cassação no último ano, tanto que terminou o governo o vereador Paulo Miranda, né? Mas ele fez uma boa gestão ali. Ele conseguiu recuperar seus direitos na justiça, estava com a sua candidatura cancelada, virou e ganhou no primeiro turno, mesmo nessa condição. O segundo governo dele já foi menos bom. Estou falando no âmbito geral, tá? Já foi menos bom, tá? Ele coloca ali questões que ele não resolve, questões ligadas à questão da Sabesp, questões ligadas à questão do empréstimo, que ele faz um empréstimo que onera extremamente, a questão do IPMT que preocupa os servidores municipais de Taubaté. Então, assim, você tem um governo perdido que aumentou a dívida e o governo José Saldi, ele herdou isso. Somado a uma pandemia, obviamente. Somado a uma pandemia. E aí até ele não teve gasto, tá para ser votado se ele vai poder ou não ser candidato, né? Tem uma discussão ainda aí, tá na justiça, se o Ortiz Júnior vai poder. É verdade que o governo Saldi herdou tudo isso. Só que eu tenho uma visão também. Se você vai se preparar para algo, você não pode dizer, depois que você está, que o negócio estava ruim, que você não consegue solucionar e colocar a culpa no outro. Cara, você tem que resolver o problema, por isso que escolheram você, por isso que votaram em você. Porque senão fica uma situação confortável. É o Arthur, daí eu assumo depois do Arthur, mas pô, eu não tô conseguindo fazer nada porque o Arthur deixou um caos. Pô, então se você não tá conseguindo fazer nada, você não podia ser candidato. Sabe? E assim, o governo Saldi nos primeiros anos ali, ele não conseguiu melhorar essa perspectiva. Não conseguiu melhorar. Então assim, eu vejo uma continuidade de uma política que vem ruim desde ali do segundo mandato do governo Júnior, sendo que o primeiro eu imputo ele como um bom governo, tá? Embora para a educação, e agora sem brincadeira, agora falando sério, eu brinquei, estava fora, que a Secretaria de Educação melhorou, tudo mais. Para a educação, houve alguns avanços interessantes, né? Os professores tiveram um aumento pequeno, irrisório, que eu nem consigo chamar de aumento, reposição de inflação, né? O governo concedeu aí o plano de carreira do professorado, tá? Teve aí questão da compra dos notebooks, né, no final do ano. Então você teve a lei do HA, hora atividade, onde o professor fica 1/3 do seu período, ele ganha pelo período cheio, mas 1/3, em vez de ele estar dando aula, ele fica na escola preparando atividades, corrigindo provas, preenchendo burocracia. Serviços que professor, Tem quem que é fazer. filho de professor, sabe, que o professor leva muito para casa, agora ele tem um horário, poxa, isso melhora, cara, porque o trabalhador quando chega em casa ter tempo para sua família, ter tempo para o lazer, tempo de descanso, é natural que ele produza mais, que ele seja melhor profissional, né? Então, assim, tem alguns avanços, mas no sentido geral, na saúde foi muito ruim, né? Ficamos muito tempo sem médicos, tanto que tá tendo uma CPI da saúde aí, né? Estava tendo, né? Uma CPI da saúde. Então, bastante complicado nesse setor. Eu acho que a gente precisa de ideias novas, ideias interessantes aí. Não sei, quer puxar aí? Não, assim, eu tava pensando numa questão, mas antes de vir pra Taubaté, eu posso voltar para Brasil? Pode voltar ao Brasil. Tá falando, É só né, porque a de- gente ia puxar a questão de governo, A era gente tá legal falar falando, dos né, outros. da divisão, dessa polarização que faz mal ao Brasil, à democracia. Você vê alguma perspectiva de melhora? Eu não acho que é uma polarização Lula e Bolsonaro, tá? Eu acho que a polarização é a civilização e barbárie. Eu acho que é essa polarização, tá? Não há uma polarização a democrático e não democrático. Porque qual que é o grande paradoxo de hoje, cara? Tem um grande filósofo chamado Karl Popper. Karl Popper é um filósofo, um pensador de orientação liberal, guia dos Chicago Boys e tudo mais. Então, porque hoje qualquer coisa que se use a palavra social, você já é taxado de alguma coisa, Karl Popper não é de nada de vertente à direita. Chama Sociedade Aberta e Seus Inimigos, tá? Ele fala nessa obra sobre o paradoxo da tolerância. A tolerância, eu devo, em nome da tolerância, tolerar o intolerante? Olha que situação complicada. Em nome da tolerância, porque o que é a tolerância?
Eu tolerar, eu aceitar as ideias mais diversas que existem. Eu posso, então, aceitar o intolerante? Porque se eu aceitar o intolerante e a ideia dele prevalecer, acaba a tolerância. Concordam ou não? Uhum. Certo? Sim. Então ele traz esse dilema. Os países europeus, por exemplo, não aceitam o intolerante. Nos Estados Unidos, se você quiser fazer uma marcha nazista na Times Square, em Nova York, você pode. Enfim, cada país resolve os seus problemas a partir das suas realidades, tá? Das suas histórias, das suas construções culturais e tudo mais. O Brasil optou de que não pode. Não pode, em nome da tolerância, permitir os intolerantes. Então, discurso de ódio não é liberdade. Fake news não é liberdade. Vamos imaginar aqui, nós estamos, gente, só para coordenar para todo mundo aqui. Nós estamos numa sala que é retangular, tá? Retangular. Ela tem uma porta, ela tem todo um isolamento acústico, tá bom? E ela tem uma porta, daquelas portas mais grossas, com essas espumas, né? Rodeando a porta inteira. Então é esse ambiente aí numa sala que deve ter 3 metros por 4, por aí. 3 por 4, 12 metros quadrados aproximadamente, tá? Aí eu grito aqui, fogo, fogo. Pô, vocês saem se debatendo aqui. Nós estamos em 4 aqui dentro. Tá? Poderia ser 5, 6 pessoas. Alguém se machuca. A minha liberdade fez mal ao outro. Não tá pegando fogo aqui. Aí até inclusive um juiz norte-americano do começo do século XX, ele fala, não, você não pode, porque a sua fala tem que ter responsabilidade. Que é isso que o monarca não entende. A partir do momento que eu estou aqui falando, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho que entender essa minha responsabilidade. Por quê? Porque existem milhares de pessoas me ouvindo, existem milhões. Imagine eu como professor falasse tudo que eu penso. Tudo que eu penso. Entendeu? Minha vida profissional teria acabado na primeira semana. Não, eu tenho que pensar, eu tenho que ter responsabilidade nas coisas que eu falo. Tá? Então, assim, as pessoas hoje perderam essa noção. Porque elas acham que, não, só estou falando. Não, você não está só falando. A partir do momento que você ocupa uma função social, a partir do momento que você está numa posição, você tem responsabilidade. Você tem responsabilidade. Você tem responsabilidade do seu cargo. Você tem responsabilidade sobre quem está ouvindo. Eu não sei, o Arthur antes estava brincando que é as 10 pessoas que veem a gente, né? Eu tenho responsabilidade por essas 10. E que se for 10 mil, por 10 mil. Se for 1 milhão, por 1 milhão. Tem que ter responsabilidade. Sabe? Porque senão fica uma conversa muito de louco. Fica uma conversa de louco. Fica uma trocação de ideia de maluco. As pessoas acham que podem falar o que quer, sem nenhuma responsabilidade sobre o que falam. Imagina só, você compra um remédio na farmácia, Igor, e o remédio está vencido, você toma o remédio e fica mais doente em vez de estar sarado. Você não vai culpar a farmácia? Você não vai processar a farmácia? Sim. Não. O problema é seu. Você que não olhou da personalidade. Ferva-se você. Você acha justo isso? Lógico que não. Que opinião você acha que é? Que ideia você acha que é? Por que não responsabilizar as plataformas Big Techs por ter páginas no Instagram que ensinam pessoas a fazer suicídio? Meninas a serem anoréxicas. Existem isso. Você sabe que existe. Não é na Deep Web, não. Na Aberto Web. Entendeu? Então, ou a gente começa a entender as responsabilidades de que se tem, ou senão fica complicado. Então, quando você fala polarização no Brasil, que tipo de polarização? A polarização entre civilização e barbárie. Porque o quê? Entre esquerda e direita, então quer dizer que o Alckmin é de esquerda. Simone Tebet é de esquerda. O presidente do Banco Itaú é de esquerda. Estou falando de pessoas que apoiaram o presidente Lula na eleição. Não são de esquerda essas pessoas. Concorda? A Luísa Trajano, do Magazine Luiza, né? É de esquerda. Não é de esquerda essas pessoas. Isso quer dizer que quem vota no Bolsonaro seja... Claro que não. Esse é o X da questão. Esse é o X da questão. Não, cara. Por isso que você tem que saber também conversar com todo mundo. O que não dá para aceitar no conversar com todo mundo é aceitar teses que não tem sentido.
Imagine só num simpósio de ciência eu chamar um terraplanista. Não dá para chamar, tá? Não dá para chamar, porque é um simpósio de ciência, é um trabalho sério, tá? Então vamos falar sobre coisa séria. Então, em nome da diversidade, aceitar ideias. Porque imagina só, imagine se eu, professor, eu sou a favor da pedofilia. Porra! Eu ia arranjar emprego aonde? Nenhum lugar. A mãe de vocês não ia colocar na escola que eu desse aula. Ah, mas é a minha liberdade. Liberdade do quê? De cometer crime? Ah, eu sou a favor que as pessoas usem drogas durante a aula. Imagina só. Ah, só vou que os alunos andem armados e se o amiguinho falar alguma coisa, dê 5 tiros no peito. Pô, entendeu? Não dá pra ser a favor de algumas ideias. Então existe o mínimo razoável. Por isso que existe a lei. Por isso que existe a lei. Então quando você fala de polarização, se for ideias opostas, discutindo... Cara, que saudade que eu tô de discutirmos o quê? Se a empresa tal deve ou não ser estatizada. Sério mesmo. Tô com saudade de discutir isso, que a gente discutiu durante um tempo, achava isso sensacional. Algumas vezes eu achava que sim, outras vezes eu achava que não, outras vezes eu ganhei, umas vezes eu perdi nos jogos das ideias. Algumas vezes tive razão, outras vezes não, mas isso faz parte da política, sabe? Então isso é polarização? Isso é legal, isso é ótimo. O que não dá para ter é a ideia que quer anular o amiguinho. Sendo que tem um lado que se posiciona de maneira contra as regras do jogo. Aí não dá. Então é esse ponto que eu sempre gosto de discutir. Quer puxar mal alguma coisa? Porque eu realmente não sei. Hoje eu... Quanto tempo a gente tá aí? Temos, teoricamente, 2 minutos, mas eu vou deixar vocês concluírem. Ah, então... Quer fazer a parte especial? Vamos fazer a parte especial, mas antes. A gente... Ah, mas eu não posso citar isso, né? O quê? Vem cá. Pode citar tudo. Fala, vai. É porque você não queria que falasse daquele lance ainda? Ah, pode falar, filho. Ah, então tá bom. É porque no futuro... Daí na hora de cortar, você deixa isso no corte pro final. Você espera um pouquinho. Na hora de fazer os cortes e colocar. Ah, Que você lança em pílulas, não lança? é, Ou você lança tudo de uma vez? Não, parcial. Então, deixa isso por último, pode falar. Ah, mas não, que nem é... Não, mas isso nem é pra corte, é só mais pra ficar registrado, não. A gente pensa no futuro em estar fazendo debate. Se o senhor quiser, tá muito bem convidado em vir fazer debate com algumas pessoas aqui. Pô, com o maior prazer. A gente debater alguns temas, não só da cidade, gerais. Com o maior prazer. Com o Então, maior prazer. Então, Mas sempre levando em consideração. Existe um mínimo de civilidade que eu aceito debater. Não vou debater se a Terra é plana ou não, entendeu? Ah, não. Porque existem coisas que a sociedade já chegou a consensos. Ih, vamos ter que cancelar o debate, brincadeira. Certo? Então não vou discutir com o Arthur, certo? Que o Arthur Pra ele quer lavar. tropeçar no fim da borda da Terra, sei lá o quê. Que tem elefante que fica... Tem problema. Não sei, na verdade. O que vocês estão fazendo? Que eu tô É uma surpresa, mas tá difícil. É surpresa, mas Ah, tá é difícil. surpresa? Então dá essa porra aqui. O senhor vai assinar essa latinha de coca pra nós. Assino. Depois a gente vai tirar uma foto pra postar no nosso Instagram lá. Morrer, Ah, é. Gente, eu tô me mexendo assim, porque eu tô com uma dor nas costas fora do comum. É má postura, obesidade, cuidar mais da saúde. Mas o Assinar ou você quer o meu nome? Pode pôr meu nome, porque daí dá pra... E põe uma data. O dia que você veio aqui. Hoje, o nosso dia que a gente tá gravando aqui é 10 de dia maio. 10 de maio de 2024. Às 19 horas. Mas a gente Mas expõe no Senado depois. é isso aí. Ou, se você quiser, né? Senão não tem problema. Mas Fica aí de lembrança. Fica aí de lembrança. Mas o... Aqui, ó. Da É. hora. Aí, ó. Pra quem Ah, não é. sabe, tá, gente? Quem não é meu aluno e tudo mais, eu sou fanático por Coca-Cola, né? Então, tem um ditado que fala que cada um escolhe um jeito de morrer, né? O meu, com certeza, vai estar ligado a isso aqui, porque eu sou um cocólatra, não sei se existe essa palavra, mas eu sou chocólatra, eu sei que existe, né? Uhum. E eu sou um cara apaixonado por Coca-Cola. Na minha casa tem um quintal, no quintal tem coisa da Coca-Cola, eu envelopei, na verdade minha esposa que mandou envelopar, a geladeira
com o símbolo da Coca-Cola, sabe? Eu tenho camisa do São Paulo com patrocínio, não serve mais em mim, mas tem lá pequenino, na época de criança, com patrocínio da Coca-Cola. Então, assim, eu gosto bastante de Coca-Cola, é uma coisa que eu acho bem legal, assim, de beber. Eu sinto até falta. Mas não bebam Coca, porque faz mal, tá? Mas eu bebo. Uma vez ou outra não tem muito problema, né? Eu também, uma vez ou outra, entre uma aula e outra. É... Mas tá aí a Coca-Cola Tá autografada, né? E... Consegui virar certinho pra câmera aqui, ó? Viu aqui, ó? Tá, Dá pra tá ver sim. aqui, ó? Ah, Dá pra dar um zoom? Dá pra ver? então Tá aí, fechou. ó. Mas então, voltando só pra gente fazer aqui no debate, o senhor, qualquer vereador, qualquer coisa da Câmara lá mesmo? Não, legal, vambora. Vambora conversar. Cara, eu adoro conversar. E é muito legal conversar com o diferente, né? Só que a ideia é escutar, falar, ouvir, argumentar, sabe? E vambora, vamos conversar sobre... A gente pode conversar sobre vários assuntos, sobretudo assuntos que eu tenho condição de falar, porque também é um problema... Eu vou roubar um pouquinho do tempo que estamos nos finalmente aí. Gente, ninguém tem obrigação de ser especialista em tudo. Pepe Mujica foi presidente do Uruguai. Achei uma das respostas mais sensacionais dele quando chegaram para ele e falaram assim para ele: o que você acha que leva a ter tantos, eu não lembro se era divórcio, mas acho que sim, tantos divórcios no Uruguai nos últimos anos? Ele virou e falou assim: por que você não pergunta isso para uma assistente social, para uma psicóloga, para um antropólogo, para um sociólogo? Eu sou presidente da República, eu não sou obrigado a saber sobre tudo. E, sincero, honestamente, foi a resposta melhor que ele podia ter dado. Ninguém é especialista em tudo. Existem pessoas que se sentem na capacidade de serem especialistas em tudo. Vocês mostraram a bandeira de Taubaté, tinha algumas coisas que eu não sabia. Né? Eu não fingi que eu sabia. Né? Porque eu não posso fazer isso com a minha profissão. Tá? Ninguém precisa ser especialista em tudo, ninguém é especialista em tudo, você não precisa opinar sobre tudo. Mas quando for fazer, faz com base em pessoas que estudaram sobre o assunto, que se debruçaram sobre o assunto, certo? Que gastaram tempo da sua vida sobre o assunto. Tá? Quer falar de saúde, quer falar de educação, quer falar de segurança? Cara, você fala de educação, vou falar de um tema que eu estou lá presente. Você falou, agora eu lembrei. Tá? Se fala de educação e não se escuta professor. Ou quando se escuta o professor da faculdade, que é ótimo. Mas não se escuta o professor que está lá dando aula. Qual é a tua necessidade, professor? Qual é a tua necessidade, professora? O que está precisando? Entendeu? Então, assim, é nesse sentido que a gente pode fazer debate, podemos definir uma pauta, para as pessoas poderem estudar sobre a pauta, se preparar sobre a pauta, mas não para ser especialista em tudo. Porque senão fica uma coisa meio senso comum, sabe? Ficar falando, não pode fazer isso, é aquilo, usando palavras de ordem. Aí não é essa boa política que eu estava falando para vocês, sabe? Mas que justo, boa convivência, né? Isso. Mas acho que é isso, né? Acho que a gente... Pode ir. Aqui é um papo sério, achei que a gente ia dar risada mais. Aqui varia, né? Tem dia que sim, tem dia que não. Hoje você estava meio travado. Por quê? O que aconteceu? Abre seu coração para Tô com nós. sono. Eu te dou sono, é isso que Não, você eu tô dizer? com sono porque eu era pra ter audiência, eu dou sono. Espero que para vocês não. Ou seja, você é o pior em visibilidade do canal. Não vai. Nada supera nosso extra. Não conte. Vamos esperar, vamos aguardar. Então tá bom. Não, mas é porque eu tava falando pra ele que eu ia dormir na zoeira mesmo, porque eu tava com sono mesmo. Então Mas quem sabe aí mais no futuro a gente faz outro aí, seja mais... Não, fazer uns debates eu acho legal. Acho importante, discutimos Taubaté, é importante. Vemos qual que vai ser a nossa futuro na cidade. Esse ano tem eleição, uma coisa importante, no dia 8 agora fechou ali, né? Na quarta-feira, a questão ali da regularização dos títulos de eleitor, aos jovens menores de 18 anos que tinham tempo para tirar título, foi até a quarta-feira. Então, vamos dizer assim, está fechado ali o grupo de eleitores e que tenhamos uma eleição com um debate propositivo, sem ficar falando da mulher do outro, do filho do outro,
Sempre falar que quer isso, quer aquilo, vai fazer clínica de aborto em Taubaté, que a pessoa usa biquíni, usa sunga, que saiu com jogador de vôlei, essas coisas aí, sério, na boa. No que isso vai impactar? Eu quero que tenhamos uma sociedade que discuta coisas relevantes, que vai melhorar a vida. Como que vamos fazer para melhorar o trânsito caótico em Taubaté? Eu cheguei aqui 2 minutos atrasado, gente. Tá? 2 minutos atrasado. Porque o trânsito é insuportável nessa cidade. Qual é a proposta que você tem para isso, entendeu? Eu quero coisas nesse sentido. Quais são as soluções para isso? Tá? E não adianta só falar qual. Ah, vou fazer ciclovia. Tá, mas como vai fazer? Em qual? Na Dr. Winter, aqui perto de nós aqui. Tá? Para quem não sabe, Dr. Winter é a rua ali que sai ali na parte de cima do mercado municipal. Como você vai fazer ali? Se ali mal cabe um carro. Ciclovia onde? Né? Não, acho que tem que fazer mesmo, mas como vai fazer? Quanto vai custar isso? Vamos ter um debate sério. Certo? Vamos ter um debate sério sobre questões sérias, sobre problemas sérios, sabe? A questão do Agamute, a federalização da Unital. Olha que bacana se a Universidade de Taubaté consegue se federalizar. Mas, ao mesmo tempo, o que fazer com os professores ali? Porque ali são empregos que estão ali em jogo, né? Como que vamos fazer para absorver esses professores? Porque a Universidade de Taubaté não é uma faculdade qualquer. Sou bairrista mesmo, eu puxo a sardinha. É uma universidade de 50 anos. Existem cursos mais antigos na Universidade de Taubaté do que a própria Universidade de Taubaté, como o curso de História, por exemplo, a qual eu estudei. Eles são 50. Está indo para 70 anos. A universidade tem 50. Então, assim, existem questões, vamos discutir questões sérias e ofertar à população soluções para esses problemas e soluções plausíveis, né? Não vamos fazer igual teve um candidato aqui, e essa é para terminar. Pré-candidato. Não, teve um candidato aqui em Taubaté. Candidato, é histórico. Ah, tá. Que ele disse que ia trazer o mar para Taubaté, porque você não precisava ir em Taubatuba. Ele ia trazer o mar por Cano, ou talvez fosse alagar tudo de Ubatuba, São Luís, Natividade, Redenção, e trazer o mar para Taubaté. Então, assim, vamos conversar sério sobre soluções sérias e possíveis. Tá? Sei lá, um dia ser o mar, sei lá, se ia ser no Cataguá ali, enfim. Ia ser de fato algo surreal. Esse ia ser surreal. Esse ia ser. Aí está empregado bem a palavra. Mas se o cara faz isso, eu voto nele. Trazer o mar, precisar ir até Ubatuba 1h30, né? Ficar em 15 minutos, ia ser ótimo, né? Mas é igual piscina em casa, sabia? Uma prima minha mora no Rio, ela fala, puxa, Gu, às vezes eu nem vou. Igual quem tem piscina em casa, adora nadar na casa dos outros. Quando tem em casa, entra pouco, né? Embora eu tenha piscina na minha casa, eu nado bastante. Eu gosto bastante de piscina, eu e minha filha. Vai querer encerrar agora? Vamos encerrar então. Tem um encerramento bonitinho, vocês? O encerramento é muito torto, mas a gente faz... É igual a abertura, igual o meio do programa, é assim. É igual o programa inteiro, é torto desde... Vocês ficam se xingando o tempo todo assim? Sim. Em todos os episódios sem isso. Hã? Vocês se xingando o tempo todo é normal isso. Normal, né? É um jeito carinhoso de se tratar. Todo mundo xinga ele também? Dizem que amigo de verdade se trata assim, não é verdade? Uhum. Todo mundo xinga ele também, então é mais uma conta. Desde que eu cheguei no colégio, porque eu não conhecia ele. Tá bom, Igor. Obrigado, cara. Tá bom, obrigado por essa constatação. O cara começa a chorar aqui no podcast. Isso não é verdade, tá? O Arthur é um aluno muito querido. E é engraçado que hoje nós estamos numa posição diferente, né? Porque normalmente sala de aula, essas perguntas eu que faço para vocês, né? E hoje, dessa vez... E aqui quero fazer uma coisa que eu já falei para ele, né? Mas tornar público aqui. Deixar para os anais. Muito se fala que professor de história faz isso e aquilo. Gente, não faz, tá? Não é capaz um professor de fazer doutrinação, porque eu fico 3 horas por semana com eles, imagina, não é possível isso, tá? O jovem não é idiota, olha aí pra você ver. O jovem ele tem a capacidade crítica de ouvir, absorver. Porque se jovem fosse tão facilmente manipulado, todos fariam tarefa. Esse aqui, ó, não faz uma. Não, mas certo? aí você começa a ferrar o meu currículo, né, velho? Certo? Sua mãe tá vendo? Ela também sabe? Entendi. Então tem problema. Então... Não, a questão não é ela, a questão é as pessoas. Tá, entendi. Aí o que acontece? Não é verdade.
Mas também não é verdade dentro daí, falando por mim, da minha prática pedagógica, que isso ocorra. E aí, quando alguém um dia levantou essa lebre, uma pessoa que não merece nem o nome dele ser citado, né? O Arthur foi lá e falou, não, pera lá. Eu não me alinho ideologicamente com as ideias dele, tá? E o Arthur só sabe dessas linhas porque ele conversa comigo fora, a gente tem uma relação que é próximo de até de uma amizade que estamos construindo, enfim. E ele me defendeu, apesar de ele pensar e ter uma percepção de vida diferente da minha. Porque existem boas e más práticas pedagógicas, doutrinação não existe, tá? E dentro das minhas práticas, ela é sempre plural. Todas as ideias aceitáveis são sempre ali apresentadas. Tanto que eu brinquei com eles a semana passada que depois de 1 ano e 5 meses de aula, de verdade aquela aula foi sobre comunismo. Né? Nós fizemos uma aula onde ele carimbou lá na lousa. Certo? Marquei a lousa, falei, agora sim, agora vocês podem falar que eu tô. Porque eu falei sobre liberalismo, falei sobre iluminismo, falei sobre escravidão, falei sobre Grécia, falei sobre os filósofos, falei sobre os pré-socráticos, falei sobre um monte de coisa. 1 ano e meio depois, é verdade que a gente falou sobre comunismo, sobre Karl Marx, é verdade, agora é verdade. Ou seja, é um conhecimento que tem que ser apresentado, gente. Porque muita gente fala bem, fala mal de Marx. Eu fico muito chateado, cara, que eu vejo nas redes sociais, mesmo quem fala bem, tá? Nem vou falar de quem fala mal. Quem fala mal eu tenho certeza. Os que dizem que gostam de Karl Marx, eles não leram. Isso me assusta. Isso me assusta muito. Acho que é com uma reflexão que a gente vai finalizando esse episódio por aqui, né? Bom, muito obrigado a você que chegou aqui no final do episódio, que sempre está aqui com a gente o episódio inteiro, que você ajuda a gente a estar crescendo. Muito obrigado, Arthur, por ter estado aqui. Obrigado aí, o Igor, o Miragaia por ter vindo. Eu gostei bastante. Eu tenho o poder da multiplicação. Esse programa é gravado. Se vocês me verem em sala de aula na segunda-feira, que é onde eu estarei segunda-feira, não é porque eu tenho o dom da multiplicação e estou em 2 lugares ao mesmo tempo, até gostaria, me ajudaria muito na vida, tá? Mas não, eu estou gravado esse episódio, então, pelo amor de Deus, não se assustem, tá? Mas muito obrigado também, Miragaia, por ter estado aqui. Que isso, sempre que precisar chamar para conversar sobre cidade, sobre história, sobre adolescência, a gente podia fazer um sobre juventude, sobre jovens, hein? Isso é legal. A ideia dele, a gente não teve como ainda. Eu citei isso, mas depois a gente... Pô, eu tenho uma pessoa legal, gostaria até de fazer com ela. Depois eu vou te falar o nome de uma pessoa legal mesmo. Falar sobre juventude, né? De ter 2 jovens e 2... Talvez seja a mesma pessoa que eu falei pra você. Talvez seja a mesma pessoa que... Enfim, aí falar sobre futebol, sobre coisa... Pô, conversar sempre é bom. Conversar sempre é bom. Sempre é bacana. E conforme prometido antes, o Palmeiras não tem mundial. Tchau, tchau, galera. Um abraço aí. Valeu pelo convite, vocês dois aí. Com certeza. Bom, e pra gente finalizar também, muito obrigado aos patrocinadores que nos proporcionam estar aqui, que nos proporcionam levar informação para as pessoas, entrevistar pessoas com uma variedade de informações e... Bom, acho que é isso, né? Acho que a gente... É isso, muito obrigado também. Eu peço que vocês ainda compartilhem, se inscrevam, nos ajudem a crescer. A gente tá trilhando um caminho que na nossa visão é muito promissor e é uma ideia muito bacana. Então ajuda muita gente vocês compartilharem e postarem sobre a gente, enfim. Mas é isso, muito obrigado, até a próxima.